Tudo começou numa tarde em que o sol parecia determinado a destruir qualquer coisa viva. O tipo de calor que transforma a areia em lâminas, que suga a umidade até das pedras, que faz até os coiotes desistirem de caçar. Aquela fazenda perdida entre o nada e lugar nenhum era o único ponto de sombra e esperança num raio de quilômetros. As cercas quebradas, o estábulo torto, a lavoura morrendo, tudo ali parecia suspenso entre a vida e o abandono. O fazendeiro, magro, queimado pelo sol, carregando nos ombros a sensação de estar sobrevivendo por teimosia, limpava o suor da testa enquanto puxava o balde de água do poço, o mesmo poço que sustentava sua vida e sua esperança havia anos. Só que naquele dia algo estava diferente. Ele sentiu, antes mesmo de ouvir qualquer som. Foi primeiro um tremor leve, como se o chão tivesse prendido a respiração. Depois, um ritmo lento e firme. Não eram o vento, não eram animais comuns. Eram cascos, muitos. Ele se virou lentamente, não por coragem, mas porque sabia que correr significava morte certa. E foi então que viu, ao longe, surgindo como sombras que ganhavam forma, um grupo de guerreiros Apache cavalgando direto em direção ao seu terreno. Não era um encontro casual. Não havia conversa possível. A regra silenciosa daquela região era clara. Brancos e Apache viviam separados, desconfiados, prontos para atacar se fosse necessário. E todo fazendeiro sabia que, quando um grupo Apache se aproximava daquele jeito, havia apenas duas explicações: guerra ou desespero. Os cavalos pararam a poucos metros do poço. Os guerreiros, firmes, imponentes, pareciam parte da terra. Olhos atentos, lanças e rifles pendendo dos ombros, rostos pintados. O líder desmontou primeiro. Seus passos eram calculados, mas havia um peso ali, um aviso silencioso. O fazendeiro sentiu a garganta seca. Ele sabia que qualquer movimento errado poderia custar sua vida. Naquele momento, o poço não era apenas um buraco no chão. Era ouro líquido, era sobrevivência, era poder. O líder Apache apontou para o poço e então para o cantil vazio. Não disse uma palavra. Não precisava. O fazendeiro olhou para o balde em suas mãos. A água estava ali, limpa, fresca, mas era pouca, pouca demais para dividir. Se ele entregasse, poderia passar sede nos próximos dias. A colheita já estava comprometida. O gado tinha desaparecido. A vida dele dependia daquela água. Mas, se negasse, ele não terminaria a frase que estava prestes a se formar em seus próprios pensamentos. Foi então que uma escolha impossível precisou ser tomada. Uma escolha que nenhum homem deveria ter que enfrentar: proteger sua própria vida ou oferecer ajuda a quem, tecnicamente, era considerado o inimigo. Ele sentiu o coração bater tão alto que parecia gritar sua indecisão. Olhou para o balde, olhou para os guerreiros, olhou para o líder Apache que, mesmo exausto, mantinha uma postura de dignidade absoluta. E então ele fez. Com o braço tremendo, estendeu o balde de água. O silêncio que se instalou foi tão profundo que parecia que até o deserto observava. O líder Apache pegou o balde com cuidado, não como quem toma, mas como quem aceita. Bebeu uma vez, passou aos outros. O líquido precioso foi desaparecendo na boca daqueles homens que estavam no limite da resistência. O fazendeiro sentia o coração apertado a cada gole. Era como se cada gota que eles bebiam fosse arrancada diretamente de sua sobrevivência. Mas ele não recuou. Então, algo chamou sua atenção. 2 guerreiros desmontaram com mais dificuldade. Entre eles, quase sendo carregado, havia um jovem. O corpo dele pendia como um boneco de pano. A perna estava enfaixada com tiras de couro sujas de sangue seco. O desespero não estava nos olhos dos guerreiros, estava no estado do rapaz. Ele não sobreviveria mais um dia sem ajuda. E os Apaches sabiam disso.
por isso tinham ido até ali. O líder aproximou-se e olhou para o fazendeiro de um jeito que dizia tudo sem explicar nada. Aquele jovem precisava de cura, precisava de um homem branco que soubesse tratar ferimentos daquele tipo. Não era um pedido, era um desafio silencioso, um teste de honra, talvez até de humanidade. O fazendeiro respirou fundo, sentiu as mãos suarem. Mas algo nele, uma memória distante de sua mãe, que tratava feridas com ervas e compressas, abriu espaço. Talvez fosse instinto, talvez fosse piedade, talvez fosse apenas a certeza de que, se dissesse não, morreria ali naquele instante. Então, ele apontou para casa. Os guerreiros hesitaram, mas aceitaram. Trazer alguém ferido para dentro da casa de um homem branco era algo que nenhum Apache fazia sem pensar. Eles confiavam nele? Não, mas a necessidade era maior que qualquer regra ancestral. Ao entrar, o fazendeiro percebeu o tamanho do estrago. A ferida do rapaz estava infeccionada, pus, febre e um cheiro que denunciava que a morte estava próxima. Ele começou a trabalhar, limpou, cortou, pressionou, desinfetou. O jovem gritava de dor e cada grito deixava os guerreiros do lado de fora ainda mais tensos. Qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como agressão. Mas ele continuou. Horas se passaram. O suor escorria de seu rosto como se ele estivesse lutando contra o sol do lado de fora. O jovem finalmente desmaiou, desta vez não de dor, mas de alívio. A febre diminuiu um pouco, a respiração ficou menos severa. Era pouco, mas era um começo. Quando ele saiu pela porta completamente exausto, os apaches estavam todos ali, alinhados como estátuas. O líder deu 2 passos à frente. Não agradeceu com palavras, mas tocou o próprio peito. E depois tocou o braço do fazendeiro. Um gesto sagrado entre eles, símbolo de respeito. E então partiram. O fazendeiro achou que nunca mais veria nenhum deles, mas estava enganado. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Pela manhã, havia carne caçada pendurada na cerca. À noite, pilhas de lenha apareciam ao lado do celeiro. Riscos invisíveis tinham sido deixados na areia, sinais Apache de proteção, garantindo que nenhum inimigo se aproximaria dali. Ele não entendeu no começo, mas tudo ficou claro na noite em que o inferno desabou sobre sua fazenda. Pistoleiros chegaram armados, gritando, ameaçando, dizendo que ele era um traidor por ter ajudado os selvagens. Eles queriam tomar o poço e incendiar tudo. O fazendeiro foi derrubado, chutado, amarrado. Eles cuspiram nele, riram dele, disseram que dariam sua cabeça como aviso para qualquer um que ousasse ajudar os Apache. Mas então o vento mudou. Um assovio agudo cortou o ar. Os pistoleiros congelaram, e então surgiram eles. Como sombras rompendo o escuro, silenciosos, mortais, rápidos, os Apache. O ataque foi preciso, calculado, não houve desperdício de movimento. Em minutos, os pistoleiros estavam derrotados. Alguns fugiram, outros foram jogados na poeira como castigo. Quando tudo terminou, o líder se aproximou do fazendeiro amarrado, cortou as cordas, ergueu-o e colocou um colar de ossos e turquesa em seu pescoço. Era um símbolo de proteção Apache, algo que nenhum homem branco jamais havia recebido. A partir desse dia, a vida do fazendeiro mudou completamente. A notícia se espalhou como fogo em Campo Seco. Diziam que ele era protegido pelos espíritos da montanha. Diziam que nenhum inimigo ousaria pisar em sua terra novamente. Outros juravam que ele havia salvado um príncipe Apache. A verdade era mais simples. Ele ofereceu água quando ninguém mais teria coragem. E foi por isso que o deserto inteiro decidiu retribuir.